Hoje, Malaquias, capítulo 3, do verso 13 ao 18, que nos dizem assim: As vossas palavras foram duras para mim, contra mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Deus diz: vocês falaram horrível acerca de mim. Não entendem e não querem entender a minha palavra. E bloqueiam a mente para entender o princípio, a verdade, o que é, para poderem ter o álibi de um auto-engano que faculte a vocês essa pseudo-liberdade de se expressarem contra mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Nós nos reunimos, cantamos, te elogiamos com músicas. E se alguém não te elogia à altura, nós somos contra. No que é que nós temos falado contra ti? É no coração que vocês têm falado, diz o Senhor. Não necessariamente com as palavras de vocês, mas sobretudo, antes de tudo e sempre, com as ações, com o tipo de pensamento, atitude e comportamento. Pensamentos que produzem atitudes que geram comportamentos. Vós dizeis, diz o Senhor, explicando o que eles têm falado contra o Deus da vida. Eles dizem, vós dizeis: inútil é servir a Deus. Mesmo você que vai aos cultos, que faz sua fezinha lá, que joga lá, que compra o seu bilhete premiado ou a chance lotérica de um sorteio quando dá o dízimo e as ofertas, o faz nessa intenção de barganha, de alguns aqui dizem que ficaram ricos, que chegaram de Fusquinha e estão saindo de Camaro. Então, quem sabe, assim como eu compro um bilhete na lotérica, passo por lá, faço uma fezinha, eu também vou a esses lugares de culto e faço as campanhas, faço a minha fezinha, mas à medida em que o tempo vai passando, eu, como sumejo prosperidade material e visibilidades de consumo, tangibilidades das posses, eu tenho como motivação primordial em mim, principal em mim, e vejo que comigo nada disso acontece, fiquei tomado desse espírito de cansaço. Porque imaginei, na loucura do meu entendimento, que todo o serviço a Deus trazia grandes remunerações. Grande fonte de lucro poderia ser a piedade. E como não foi assim que aconteceu comigo, no meu coração, apesar das múltiplas canções para o lado de fora, no meu coração o que existe é essa amargura. Inútil Deus. É esse desenvolvimento de cinismo que Deus diz, essa atitude, esse comportamento é que são palavras duras para mim, são expressões duras. Não com que se vocês são os pensamentos, os sentimentos, as atitudes e os comportamentos de vocês que refletem o fato de que vocês, porque não me servem por amor, me servem apenas por barganha.
e nas barganhas que fazem supostamente comigo e em meu nome. Não têm os retornos à altura das expectativas materiais de vocês, então o coração entra num estado de cansaço, falência, de desânimo, de amargura e de cinismo. A expressão última desse cinismo é dizer, pensar, sentir e existir como aqueles que pronunciam essa palavra dura contra Deus e contra a vida. Inútil, inútil é servir a Deus. Não acrescenta nada. Não traz benefício. De que me adianta servir a Deus? Que nos aproveitou termos cuidado no passado em guardar os seus mandamentos, em fazermos as nossas vigílias, em buscarmos quebrantamento, luto pelo nosso pecado, de que nos adiantou? Se o que acontece ao homem bom, acontece ao homem mau, o que acontece ao homem mau, acontece ao homem bom. De que nos adiantou? E tem muita gente que fica amargurada, fica com raiva de Deus e da vida, e declara os seus ateísmos, porque diz: Deus não tem utilidade, me foi inútil servir a Deus. Estavam de fato servindo ao templo, servindo à religião, servindo os preceitos humanos, servindo o acordo, o contrato da barganha. Era a isto que serviam, e não a Deus. E enquanto assim faziam, e Deus não os remunerava à altura das expectativas e dos caprichos sonhadores deles, o coração foi perdendo as crenças, porque nunca houve fé. Em corações assim não há fé, há crenças. Não há fé, há crenças. Se você quiser saber a diferença entre crença e fé, entre aí no meu portal, caiofabio.com, escreva a diferença entre a crença e a fé. Vocês vão ver muita coisa a respeito. Gente assim não tem fé, vive de crença, de crenças e crenças acumuladas em barragens amontantes do brumadinho da religião, que cai na cabeça do pessoal depois de um tempo, e eles mergulham nesse estado de frustração amargurada e depois de cinismo. Por isso, declaram com a vida: inútil é servir a Deus que nos aproveitou. Temos dedicado a nossa vida desde a juventude, desde a adolescência, desde sempre. Temos buscado guardar os mandamentos de Deus. Temos enlutado a nossa alma diante do nosso pecado em quebrantamento um dia na nossa vida. Do que nos adiantou isso? Dizem aqueles que com algum entendimento fizeram isso e hoje podem estar mergulhados na indiferença do cinismo. Mas a grande maioria nem tem a consciência por mim aqui acrescentada. Para eles é só um toma lá da cá mesmo. Servir a Deus é frequentar, é fazer sacrifícios, é dar dinheiro, não deixar que a programação fique vazia, estar presente. Isso é servir a Deus, para a grande maioria. Ora, pensam eles, nós reputávamos, justamente por verificarmos que ao homem que busca fazer o bem pode acontecer a mesma coisa que acontece àquele que explícita e deliberadamente faz o mal. Acerca disso se prossegue dizendo: ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedades prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, se eles fazem isto,
Felizes sejam eles que fazem tudo o que querem, são arrogantes e soberbos como desejam, que cometem iniquidades e impiedades, mas prosperam, crescem, ficam poderosos. Sim, eles tentam todo dia a Deus, tentam a Deus todo dia, e escapam. É essa introjeção que o indivíduo que vê a vida com a expectativa do ganho material ou do poder manifesto como status e aparência, ou do agrado de Deus por eles, diferenciando-os quanto a que com eles tudo aconteça em quantidade maiores e com facilidades incomparáveis. É o que acontece com gente assim, que tem esse tipo de expectativa. Você que mergulhou de cabeça no Deus da prosperidade material. E agora, já anos depois, está assim, com a alma gritando contra Deus, com raiva, amargurado, cínico, dizendo: inútil é servir a Deus, eu continuo na mesma bagaça. E olha só, os soberbos prosperam, gargalham, os impiedosos seguem adiante. Eles tentam ao Senhor e escapam. É o que acontece à mente dos que acham que Deus tem remunerações a nos dar nesta vida. Aqueles que trabalham para Deus, que servem a Deus, basta-lhes o galardão, a recompensa, a coroa de terem conhecido a Deus. Meu galardão és tu, Senhor, como diz o Salmo 16, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o Senhor é meu galardão. Quem pensa desse jeito nunca fica amargurado, frustrado e nem entra em estado de cinismo. Sempre existe nele o poder de qualquer coisa o acordar. Esses são aqueles acerca dos quais o verso 16 aqui de Malaquias 3 nos fala. São os que temem ao Senhor e que falam uns com os outros, alimentam uns aos outros, dialogam, fortalecem, estimulam uns aos outros. Esses que não estão esperando galardões concretos, palpáveis e mensuráveis, não estão esperando que a eles nada aconteça jamais de dolorido ou de ruim, porque afinal de contas eles servem a Deus. Não. Pode acontecer qualquer coisa a mim, eu sou irmão de Jó. Eu sou chamado a seguir a Jesus. Sou colega de Paulo, de Pedro, do exilado João. Qualquer coisa pode me acontecer. A mim e a você. Minha prosperidade não é medida com quantificações contábeis, nem materiais. Minha prosperidade é inavaliável, é intangível, é imponderável, não é mensurável. É graça, é conhecimento de Deus, é pacificação em Deus, é segurança eterna e confiança hoje, vivendo com esperança, com positividade, atravessando a tribulação, gloriando-me sempre na esperança da glória de Deus e até mesmo nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz experiência, produz perseverança, experiência e esperança. Perseverança, experiência e esperança. A tribulação produz perseverança quando a gente a enfrenta. A perseverança acumulada cria um monte poderoso, uma montanha de esperança na gente. E a esperança se transforma num poder imbatível. Perseverança contínua produz experiência convicta que gera esperança imbatível. Esse é meu galardão. Essa é a minha coroa. Por isso se diz, verso 16, então
Os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. Como eu estou aqui falando com você, animando você em nome de Jesus, dizendo para você não olhar para essa loucura e se galardoar com esse bem eterno. O Senhor os atentava e ouvia. O Senhor ouve. O Senhor vê. O Senhor conhece, de fato, o coração que o serve. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Esse memorial que existe diante de Deus é o Cordeiro eterno, imolado desde antes da fundação do mundo. É aquele sobre o qual eu falei ontem aqui em Jó, no capítulo 16, quando Jó diz: eu constituo Deus meu advogado contra Deus. Ele está falando desse memorial da fidelidade de Deus, sobre a qual os salmos falam, e o texto da Epístola aos Hebreus reecoa, repete, quando diz que Deus, não tendo ninguém superior por quem se empenhar, por quem jurar, jurou por si mesmo, que cumpriria as suas promessas e jamais se arrependeria de ser o Deus de todo aquele que invoca o seu nome, em espírito e em verdade. A esse memorial, eu não preciso me preocupar. Jesus é a memória da minha vida na presença do Pai. Eu não preciso me preocupar, porque Jesus é a memória viva da minha vida, vivendo na presença do Pai, de eternidade a eternidade. Deus diz: gente assim, pessoas desse modo, que assim se comportam, que assim vivem, que assim entendem, eles mesmos são para mim um tesouro particular. Eles entenderão quando chegar o dia, chegar a hora, como eles foram para mim. Todos esses que vivem assim, particular tesouro, que eu mesmo preparei, como Paulo diz em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, tesouro dele, poema dele, somos dele, em Cristo Jesus, preparados, criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, eles serão para mim em particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor. Poupá-los-ei, como os tenho poupado, porque a oração não é livra-nos da chuva, é livra-nos do mal. A oração não é saberei que tu me amas se eu nunca me acidentar. A oração, ao contrário, é livra-nos do mal. O mal não é o que acontece fora de mim. O mal é só o que acontece dentro de mim. Livra-nos do mal e planta o teu reino em primeiro lugar no meu coração. Esses que têm essa compreensão se veem poupados o tempo todo, o dia inteiro. Só o fato de terem o coração ainda quebrantado diante de Deus já lhes é garantia absoluta de que estão sendo poupados do mal. Porque caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, que não seja o meu coração atingido. Eu quero ser poupado de males exteriores, mas eles vêm sobre todos os homens. Açoitam tanto aquele que construiu a casa na rocha, como aquele que a erigiu na areia. Vêm sobre todos os homens. O permanecer firme é não permitir que a fé, o coração, que a esperança e o amor se dissolvam no coração. Como diz Isaías, no capítulo 57, versos 1 e 2. Foi o texto que chegou à minha mãe de maneira renovada, quando veio a notícia
súbita para ela, sozinha em casa, de que meu irmão Luiz Fábio, de 19 anos de idade, tinha acabado de morrer num acidente de automóvel na estrada. E ela ouviu aquela notícia, não tinha nem para quem olhar ao lado. Subiu a escada da casa chorando e perguntando: por que, Senhor? Por que o Luiz, Senhor? Por quê? Por quê? E abriu a Bíblia dela como quem quer que Deus grite de algum lugar. E caiu justamente em cima de Isaías, capítulo 57, versos 1 e 2, que dizem: porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. O grande mal não é morrer, o grande mal é como você pode desaprender a viver e existir contra a vida. Esse é o grande mal, que a gente só entende quando a compreensão muda e a nossa noção de prosperidade é transformada, e a gente vê que a grande prosperidade é tão somente aquela que visita a nossa alma, nosso coração, nosso entendimento, que nos chega como pacificação em fé. Do contrário, o que cresce mesmo é esse sentimento de frustração que gera amargura, que gera raiva de Deus, que produz ateísmo emocional e que depois se transforma em cinismo existencial. Até que a nossa consciência mude e a gente olhe a partir do olhar de Deus para o sentido da vida e vermos como Ele nos poupa todo dia. Poupa aquele que o serve, que tem essa consciência e procura esses tesouros intangíveis. Quando a consciência voltar, quando você sair desse estado de torpor no qual você se colocou por tantos anos, então você verá outra vez a grande diferença que existe o tempo todo entre o que ama a justiça, a verdade e vive em fé e amor, e aquele que pratica a perversidade. Quando você inverter a sua compreensão, você vai ver a grande distinção. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, mas só quando o seu entendimento mudar. O que eu estou lhe dizendo aqui tem o poder de curar, de libertar, de sarar, de pôr em pé, de levantar da frustração mais profunda, da depressão mais aguda. Se você entender o que eu estou lhe dizendo e crer não como uma crença, mas como sua fé, que não depende de corroborações e validações e aconchegos e cafunés celestiais. Crenças é que têm expectativas especiais. A fé diz: Senhor Deus, Tu sabes. E vai. Só quando essa consciência se instalar em você é que você vai ver a diferença clara entre o soberbo que está prosperando na sua soberba, o iníquo que cresce na sua iniquidade, e o impiedoso que se fortalece supostamente nas coisas que faz, apesar da sua maldade, e aquele que, andando com Deus, não tem nome, não é visível, não tem poder, não é reconhecido, não é enxergado, não é aplaudido, mas que aprendeu o contentamento como galardão. Como Paulo diz aos Filipenses, no capítulo, quero ler para você, eu poderia simplesmente recitar, mas eu faço questão de ler para você guardar no coração. Essa é a psicologia perene do Evangelho. Bem-aventurado aquele que toma
posse dessa compreensão e vive por meio dela todos os dias da sua vida, esse vencerá todas as coisas e permanecerá inabalável, como Paulo diz em Filipenses. Leia comigo, Filipenses, no capítulo 4, ele diz, digo isto, que ele tinha estado num período de grande pobreza. No verso 10 ele começa de fato dizendo, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o cuidado de vocês, porque mandaram dinheiro para ele poder parar de fazer tendas e se dedicar à pregação do Evangelho. Esse cuidado que antes vocês sempre tiveram para comigo, mas agora vocês manifestaram porque surgiu essa oportunidade. Obrigado, meus queridos, eu fiquei muito contente, Paulo diz. Digo isto não por causa da minha necessidade, porque eu estava em estado de pobreza, aqui fazendo tendas para comer. Não digo isso por causa de mim, eu digo isso por causa de vocês, porque quanto a mim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Humilhado é um estar, a honra é no ser. A humilhação é circunstancial, agora a honra é sua. E aquele que sabe que carrega uma honra espiritual no coração é aquele que também sabe estar humilhado quando a humilhação chega, de qualquer modo pelo qual ela se manifeste. Ele prossegue e diz, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Não tem nada que eu não tenha provado nessa vida. Ele diz tanto de fartura, a casa dos ricos, dos poderosos e dos palácios onde eu já fui levado, como experiência também de fome, de não ter. Já tive todo tipo de experiência, tanto de abundância, como também de escassez, de quase nada. Mas uma coisa é certa, tudo posso naquele que me fortalece. Porque grande fonte de lucro é a piedade se você a viver com contentamento. O poder do contentamento é o galardão daqueles que desenvolvem uma fé grata, que não se estriba nas corroborações materialistas e consumistas, nem de quantidades, nem de expressões visíveis, mas que entendeu que para aqueles que conhecem a Deus e o servem de coração, amando-o no seu próximo e no bem que praticam a vida, para aqueles que assim são, o galardão não é diferente. Para esses, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido.